tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos até aqui ao nosso programa Palavras do Bem. E hoje é o Palavras do Bem Convida, trazendo como sempre uma pessoa para conversar conosco sobre a doutrina dos Espíritos, nos esclarecer um pouco mais sobre algumas dúvidas e pontos para serem muito mais esclarecidos. E hoje nós recebemos aqui com muita alegria Cláudia Batista. Cláudia, que é coordenadora lá do Caminho da Verdade, que funciona aqui em Campina Grande, no bairro do Cruzeiro. Ela coordena algumas atividades lá. Também é vinculada à Associação Municipal de Espiritismo de Campina Grande, também participando de algumas equipes, coordenando, na época do MIEP, o trabalho do atendimento fraterno. E a gente recebe Cláudia aqui com muito carinho. Primeiramente, Cláudia, muito obrigado por você ter vindo aqui e atendido o nosso convite para que a gente possa conversar um pouco sobre a doutrina espírita e nos esclarecer primeiramente, né, individualmente, e depois também poder alcançar o coração dessas pessoas. A gente inicia sempre já começando com alguma indagação, você já dá suas boas-vindas a partir disso. E a gente pergunta, Cláudia, um questionamento que fica sempre ali martelando no nosso consciente, na nossa mente. Como é que a gente faz para viver num mundo de provas e expiações? Como é que a gente deve ainda se portar no mundo, tendo todo o conhecimento já que a doutrina espírita nos oferece? Boa noite, Thales. Boa noite a todos os amigos que vão nos assistir. Agradecer imensamente esse convite, agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de falar sobre o bem, falar sobre a doutrina espírita. É sempre uma grande alegria, né, o convite que você nos fez para estar aqui essa noite. Viver num mundo de provas e expiações é algo que nos parece difícil, mas a doutrina espírita nos oferece um manancial de recursos para que nós possamos viver o melhor possível, ou bem viver, na verdade, nesse mundo. Nós temos um código moral que nos é oferecido pela doutrina espírita, inspirado nas palavras de Jesus. Talvez a essência de todo o bem viver seja a questão das próprias palavras do Mestre, quando ele nos conclama a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais na frente ele vem nos dizer que nós deveríamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Quando nós tomarmos essa lei por medida, provavelmente nossa vida será muito mais feliz, muito mais fácil, porque isso nos dá uma liberdade de consciência. Quando nós buscamos em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na quarta parte, quando ele fala das esperanças e consolações, ele fala sobre felicidade, a partir da questão 920. E ele pergunta qual a medida comum de felicidade para todos. Já que nós somos tão variados, somos individualidades, então o que pode me fazer feliz pode não lhe fazer feliz. E aí os espíritos respondem que do ponto de vista material é a posse do necessário. E do ponto de vista, né, moral, do ponto de vista espiritual, a paz na consciência e a fé no futuro. Então, assim, essa consciência tranquila é uma consciência que está em paz com as leis de Deus. E a lei de Deus, para nós, está resumida nas palavras de Jesus, no que ele conclama nos dizendo que toda a lei e os profetas estão inseridos nesta parte do amor a Deus, amor ao próximo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Então, dentro desse contexto, nós podemos sugerir até que, dentro de um mundo ainda de provas e expiações, que passa por essa transformação, por essa transição, ainda como espíritos perfeitos que nós somos e que estamos caminhando dentro do progresso evolutivo que nós temos, é possível nós conseguirmos chegar ao que Jesus não só nos ensinou, mas o que Jesus fez quando ele pede para que a gente perdoe, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quando ele diz para a gente oferecer outra face, quando ele diz para que a gente ore pelos que vos caluniam, né?
há essa possibilidade, porque eu vejo ainda dentro do nosso contexto de vida as pessoas dizendo muito assim, mas é Jesus, né? Aí é Jesus, isso daí só Jesus, né? Mas se ele veio, se ele mostrou, tem algo aí então para que a gente ensine, né? É interessante, né? Você citando as palavras de Jesus, ele diz assim, gente, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e ainda mais. Resplandeça a vossa luz, né, à frente dos homens, né, brilhe a vossa luz. Então, assim, ele veio como um modelo, nos incentivando, nos mostrando o caminho de como fazer. Então, não é porque foi Jesus, é porque às vezes nos falta a vontade disso fazer. O dever de cada criatura é buscar cumprir as suas responsabilidades, que passa também por isso. Então, às vezes, eu escutei alguém, me perdoem a falha da referência, dizendo um dia desse que a grande questão é que nós nos dizemos cristãos, mas nós representamos muito mal o que nós dizemos acreditar. Então, não, porque foi Jesus, mas o quanto você trabalha e realmente quer seguir Jesus. Eu lembro de uma música, até fazendo referência a uma música de minha infância, né, de Padre Zezinho, quando aquela música ele diz assim, que uma criança lhe parou e perguntou o que seria necessário para ser feliz. E aí ele começa a dizer, né, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E aí ele diz que no fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Então, o quanto a gente se empenha em fazer isso? Essa é a grande questão. Qual o meu objetivo? É o que a gente tem que se perguntar. Porque abrir a boca e dizer que segue a Jesus, isso é muito simples. Inclusive, eu lembrei de uma frase de um para-choque de caminhão, que eu vi há muito tempo, que dizia assim, é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito de andar com Jesus. Porque para andar com Jesus, você precisa ter muita coragem. Né? E os objetivos nós tivemos objetivos muito materiais, apesar de entender a vida como uma vida espiritual, esse momento da materialidade, que tem coisas que são necessárias, mas os objetivos são geralmente voltados à questão material. Né? Então, o que é que você objetiva? Eu tenho que aprender, eu tenho que estar na escola, eu tenho que aprender línguas, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que me qualificar para ter uma boa profissão, para ter um bom emprego, para ter bens materiais, para ter um status, para ter isso, para ter aquilo, para ter cultura. Mas será que nós objetivamos aquilo que vamos levar à edificação de nós mesmos, que isso que Jesus nos trouxe? Então, assim, esse objetivo que deveria ser o principal na nossa existência, porque nós nos reconhecemos como espíritos, né? E quando você fala isso, eu lembro que, eu acho que eu já contei isso aqui no programa, não sei, mas em alguma palestra eu já contei, coordenando o grupo de estudos, eu propus assim, vamos ser Jesus por uma semana. Todo mundo olhou assim com os olhos arregalados para mim. E muito mais do que ser Jesus, eu acho que reagir como Jesus reagia, né? Porque a gente sai de casa às vezes querendo fazer o bem, eu vou fazer o bem, mas baixa uma contrariedade ali, no meio daquilo, que a gente já reage de uma forma diversa. Quando você citou o dever aí, que nos traz, e aí você me corrige se eu estiver enganado, dentro daquelas possibilidades ou até responsabilidades que nós temos perante a sociedade, perante a nós mesmos, perante ao outro. E Emmanuel ele tem uma frase muito bacana quando ele fala do dever. Ele diz assim, o amor começa quando o dever termina, né? Que a gente tem a nossa responsabilidade de fazer, mas que a gente não fique preso simplesmente, e aí eu já estou indo um pouco além, porque nem o dever a gente faz, né? Mas não de a gente fazer o dever e ir além do dever, né? Porque o dever é aquilo que é tão pouco, no final das contas, né? Mas que a gente vá um pouco além desse dever. E aí traz a questão da responsabilidade nossa. E aí a gente indaga muitas vezes. Algumas pessoas têm responsabilidades, mas confundem essa responsabilidade com culpabilidade. Então, você é responsável pelo que você faz. E algumas pessoas se sentem culpados
pelo que fazem. E a culpa, ela, às vezes, dá uma... né? Então, como é que a gente consegue distinguir um pouco isso, Cláudio, dessa responsabilidade? Tipo, eu sou responsável pela minha vida, sou responsável pelos meus atos, pelo que eu faço. E quando as coisas andam de maneira diversa do que eu imaginava, eu não mergulhar na culpa, mas ter um posicionamento de responsabilidade perante isso. Tem uma frase de André Luiz no livro Conduta Espírita. Inclusive, eu recomendo o livro, né? É da década de 60, 1960. E nós estamos relendo no nosso Evangelho no Lar. Eu vou pegar novamente, porque é precioso. As lições são preciosas e nós usamos tão pouco, né, para falar sobre isso. E ele diz assim: somos herdeiros dos nossos próprios atos. É uma frase muito interessante. Mas ser herdeiro dos nossos próprios atos, porque temos o livre-arbítrio, e a doutrina espírita nos instrui também sobre isso. Responsáveis sim, mas a gente não pode ficar preso na culpa, porque a culpa nos paralisa. E a gente não consegue agir. Se você viver remoendo aquelas atitudes equivocadas, a gente vai continuar sofrendo em vão, sem tomar a atitude ativa de refazer o caminho, de reparar o erro, de construir uma nova história. Um exemplo, talvez, muito rico disso seja o próprio Saulo de Tarso. No momento descrito de uma forma magistral por Emmanuel em o livro Paulo e Estevão, quando ele cai diante de Jesus, né, e ele sente, naquele momento, toda a culpa, todo o sofrimento de todos os seus atos pregressos em relação aos cristãos, e ele faz aquilo, e no mesmo instante Jesus o chama a atenção. Não é hora, eu não vou me lembrar das palavras poéticas de Jesus, mas ele diz: não é hora de você ficar preso a isso. Você tem outra coisa para fazer, né? E ele diz: Senhor, que queres que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Se então o Saulo, né, tivesse ficado preso à sua culpa, ele não teria nos proporcionado todos os ensinamentos, toda a divulgação do Evangelho de Jesus, e provavelmente nós nem estaríamos aqui hoje, por tudo que ele contribuiu. Então, é um exemplo maior de alguém que não se prende à culpa. Nós erramos, mas isso é um processo. Um processo. Não é que a gente vai dizer assim: eu errei, não vou me sentir culpado e tá. Não é isso. Não vou me responsabilizar, não. Nós nos responsabilizamos. E aí vemos que aquele erro não nos faz bem. E aí a gente vai tentar processar, mas sem ficar preso, porque esse é um processo. É um processo de crescimento, né? De crescimento. Deus nos permite isso, de aprender com os nossos próprios erros, sem se estagnar, porque a culpa nos traz problemas seríssimos, como a depressão, por exemplo, e a gente não está precisando disso, a gente precisa de alegria de viver. Esse exemplo de Saulo realmente ele é primordial, né? Traz que a partir daí, da transformação, ele consegue assumir a responsabilidade dele, não ficar preso na culpa, porque a culpa leva também ao vitimismo, né? E aí você fica naquela inércia e não consegue progredir. E aí você já tocou em alguns pontos, você falou do livro da Conduta Espírita, né? E também nos lembra a questão 918 do Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre o homem de bem, né? Então, essa conduta que nos leva a ser um homem de bem. E eu acho que até no Evangelho ele fala sobre o homem no mundo, né? Viver no mundo sem ser do mundo. E às vezes a gente confunde muito, porque se nós estamos encarnados, se nós estamos materializados, se nós vivemos aqui com a matéria, nós precisamos ainda do trabalho, nós precisamos do dinheiro, né? Então a gente precisa disso para que a gente também consiga. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Até no Livro dos Espíritos lá, ou no Evangelho também, quando não se pode servir a Deus e a Mamon, ele vai falar sobre a importância que tem o dinheiro, quando bem utilizado, lógico. E às vezes a gente fica dizendo: não, eu não sou do mundo, né? Eu não sou do mundo, eu sou um espírito. Beleza, somos espíritos, mas nós estamos encarnados. E o homem de bem, quando Kardec lá, quando os espíritos respondem, Kardec depois comenta sobre os caracteres, as características do homem de bem,
dá vontade da gente fechar o livro dos Espíritos, começar a chorar, né? E dizer, meu Deus do céu, como a gente vai conseguir atingir isso? Mas há uma possibilidade, não há, Cláudia, de a gente chegar a isso e vivendo aqui, nesse mundo material. Sim, a questão 918 do Livro dos Espíritos, o comentário de Kardec, posteriormente nós encontramos em o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, o item 3 do capítulo 17, Sede Perfeitos, que eu acho que aquele capítulo foi escrito primorosamente para todos nós espíritas em particular, né, o Sede Perfeitos. Então, assim, ele vai nos mostrar, e você tem toda a razão, quando a gente lê aquele homem de bem, dá vontade de a gente dizer assim, Senhor, nessa não vai dar. Mas se está ali, aquilo, eu sinceramente, alguém pode dizer assim, não, a gente fica triste porque não faz, mas é um incentivo. Porque em plenitude nós ainda não conseguimos, mas o amor, amar é um treinamento, fazer o bem é um treinamento. Joana de Ângeles nos diz que todos nós temos vontade, força de vontade. Se ela está fraca é porque a gente não está exercitando. Então, do mesmo modo, é a questão de objetivar. Eu quero aquilo para a minha vida, né? Eu lembro de uma palestra que eu fui fazer sobre serenidade e eu busquei fazer esse treinamento de tentar ficar serena durante alguns dias. Eu consegui parcialmente, principalmente no trânsito. Porque, para mim, ser uma mulher de bem no trânsito é algo um tanto quanto complicado, né? Muito impaciente, ansiosa, sem essa necessidade. Mas aquilo dali, ser um homem de bem hoje, é buscar pautar-se o máximo possível pela ética espírita, né? Pela ética de Jesus, do fazer aos outros. Então, assim, a gente não precisa fazer tudo todos os dias, porque nós ainda não conseguimos. Mas a questão é habituar-se a isso. Eu acho que é esse exercício, né? A busca constante. O quanto de tempo nós empregamos em nos tornarmos pessoas de bem. Nós queremos nos tornar homens e mulheres de bens. Que temos muitos bens. Mas ser do bem, né? Ter aquelas qualidades interessantes que no final da frase, Kardec acha pouco tudo que ele elenca e ele ainda coloca assim, não estão aqui descritas todas as características do homem de bem, mas quem já faz isso já está no caminho. Então, assim, além de tudo, Kardec ainda puxa para a gente essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade conosco mesmo primeiro, porque tudo de bom que a gente faz é nosso, né? Claro. Brilha, vai para os outros, reverbera, a gente tem a troca disso, a gente tem o retorno, mas primeiro fica conosco. Então, e quando você fala aí só do querer, disso tudo, a gente lembra de Emmanuel com Chico, né? Você quer? Então é disciplina e disciplina. Então a gente ainda é um pouco indisciplinado em relação a isso. Certa vez, falando sobre a questão de Jesus, e um pessoal que não conhecia direito a doutrina espírita disse assim, mas vocês falam muito da moral de Jesus, vocês são muito moralistas, né? Vocês não têm medo de serem falsos moralistas, não? Nós não buscamos ser moralistas, nós queremos entender o que Jesus nos deixou. Então é o finalmente, é o recado que Jesus nos deixa. E aí fica aqui, Cláudia, para que você possa nos ajudar a esclarecer. Porque muitas pessoas adentram a doutrina, buscam a doutrina, e a gente vai escutar algumas pessoas, e o Espiritismo entrou no Brasil como uma religião, né? Esse lado forte e religioso, e aí vai perguntar, qual é a sua religião? E vão dizer, eu sou espírita. Mas será que nós temos espíritas no nosso país, no nosso mundo? O espírita como deve ser o espírita, a conduta que deve levar um espírita. Para eu ser espírita, para eu dizer que eu sou espírita, eu preciso de que tanto, Cláudia? Me ajude. Isso é interessante, né? Porque você falando disso, e um dia desse eu tive um momento assim, claro, nós titubeamos em frente das adversidades que nos acontecem tudo. E eu tenho uma amiga muito
aquela que não deixa passar nada. Então ela lê assim, disse, que tipo de espírito é você? E aí eu olhei, eu digo, aquele que está no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 lá, os bons espíritas, que vem depois da lição do homem de bem. E o nosso codificador, de uma maneira magistral, ele coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Essa é a definição do espírita. Então a gente não precisa tá andando com a camisa assim, uma camisa assada, com o livro tal, qualquer... mas se nossas atitudes do dia a dia, isso é feito, e conosco mesmo. É a questão do empenho que eu estava falando. É quanto tempo a gente investe na gente mesmo, nessa busca de ser espírita, de domar as nossas más inclinações, de não nos prendermos à culpa, de aceitar as nossas dificuldades, de ser humilde o suficiente para isso. Então, quanto de tempo a gente está gastando, está investindo nesse momento tão importante para nós? Porque essa riqueza de conhecimento, que através do conhecimento contínuo, do estudo constante, a gente vai adquirindo esses conceitos, esses princípios para vivenciá-los. O quanto de tempo a gente está fazendo? Por quanto de tempo a gente está investindo numa leitura, numa palestra, né, numa conversação saudável, ou os objetivos são só os materiais? Então, assim é o espírita. Não é alguém perfeito. Não é alguém que faz tudo que está no homem de bem ainda, mas é alguém que tenta, de forma constante, perseverante, domar as suas más inclinações e se transformar sempre para o bem, a exemplo de Jesus, né, porque é o nosso maior exemplo. Trazer esse ensinamento do que é espiritismo hoje, do que é ser espírita, na verdade do que é ser cristão, que a gente escuta muito aí, mas tirando qualquer nomenclatura do que é ser um homem de bem, né? Do que é ser uma pessoa boa, independente se você é cristão ou não, independente se você procura a doutrina espírita ou outro segmento religioso, ou se você não procura nenhum segmento religioso, mas que você procure fazer o bem. Eu acho que esse é o grande entendimento da humanidade, né? É o grande trunfo que a humanidade pode ter, é realmente esse. Cláudia, o tempo da gente é assim, passa vum, você vê, sim, né? Sim. Mas antes de terminar, e aí eu vou fazer uma surpresinha a você, a gente faz tipo um bate-bola, sabe aquele bate-bola bem rapidinho? Eu dou uma palavra, se você puder, você me responde com uma palavra. Okay. Se não conseguir ser com uma palavra, você fala uma frasinha. Eu sou uma mulher, né? Difícil com uma palavra nessa encarnação. E aquilo que vier primeiro à sua cabeça, sem pensar muito mesmo, o sentimento mesmo bateu, através da palavra que eu vou dizer. Allan Kardec. Mestre. Deus. Tudo. Espiritismo. Luz. Família. Essencial. Caminho da verdade. Trabalho. Cláudia Batista. Uma pessoa que busca sempre melhorar. Sempre. A Cláudia não dá para ser com a palavra. É um espírita, né? Aquilo que busca sempre, melhorar, né? Sempre. Aprender mais, sempre mais. E esses momentos são muito felizes, porque para vir aqui hoje, por exemplo, vendo algumas coisas, algumas palestras, alguns ensinamentos, a doutrina espírita é algo que nos enriquece imensamente. A doutrina que amo muito e que busco respeitar e que me dá aquilo que eu necessito para enfrentar os problemas, as adversidades da vida. Eu sou muito feliz hoje porque posso contar com a doutrina espírita me dando essa alegria em momentos como esse, para vivenciá-los. Obrigado, Cláudia. A gente agradece imensamente sua participação aqui conosco. Muito enriquecedor. É um tema que, eu digo isso, porque a doutrina espírita nos instiga mesmo, né? Um tema que a gente poderia passar aqui muito tempo falando, né? Mas como o nosso tempinho é curto, a vocês aqui nossa gratidão e a gente se encontra no nosso próximo Palavras do Bem.